Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal Verdade e Vida. Eu, Pastor Eduardo, com vocês, trazendo hoje mais conteúdo da Palavra do Senhor, trazendo a revelação da Palavra. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é um pouco delicado. Nós vamos tratar de religião, o que a Bíblia fala sobre as religiões. Nós vamos tratar disso lá no livro do Apocalipse. Mas de antemão, eu queria te dizer que a minha intenção com esse vídeo não é ofender a sua fé ou seu credo religioso, apenas alinhar fatos que vêm acontecendo no mundo com o que a Bíblia Sagrada ela fala a respeito desse assunto. Eu mesmo sou descendente de portugueses, minha família é originalmente católica. Quando criança fiz a primeira comunhão, mas mais tarde eu fiz a minha opção, tá? Eu optei pelo Evangelho. E eu queria, já nesse início do vídeo, pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, tá? Para que eles também possam ter o conhecimento daquilo que nós estamos falando aqui. Eu queria ver com você hoje uma mensagem que está aqui no livro de Apocalipse, como eu já disse, mas eu queria antes que você desse uma olhadinha no que está escrito na matéria que está nesse portal aí que você vai ver agora na tela, que diz o seguinte, ó: católicos e luteranos assinam declaração conjunta de reconciliação. O Papa Francisco ele tem, no seu pontificado, sido marcado por um ecumenismo muito grande. E o que vem a ser o ecumenismo? É a unidade, a união de todas as religiões cristãs no mundo. E ele vem fazendo isso de uma maneira bem aberta, tá? Nessa situação da unidade com os luteranos em 2014, tá? Eles entraram em acordo, os luteranos concordaram com muitas coisas do catolicismo. O catolicismo também, por sua vez, cedeu em alguma coisa. E o que aconteceu que o importante disso daí para o Papa Francisco foi que ele conseguiu se aproximar dos luteranos, tá? Como você pode ver também agora nesse outro portal aí, Unidade dos Cristãos. Papa lança as pontes do diálogo na Romênia em 2019. Nessa situação da Romênia, nesse evento que o Papa participou, ele na matéria, depois você vou deixar esses links na descrição do vídeo, ele propõe um diálogo aberto com pessoas de todas as religiões, né? Ele quer essa aproximação de todas as religiões, sejam elas religiões cristãs ou não. Aí o que eu concordo também, eu não vejo nada demais nisso, mas é até importante para nós levarmos Cristo, levarmos a palavra do Senhor às pessoas. Mas só que nós temos que deixar bem clara a nossa mensagem, como o Senhor Jesus deixava, tá? Que o único mediador que existe entre Deus e os homens está descrito lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a diferença. Nós temos sempre que deixar isso bem claro, que não existem outros atores, não existem outros que possam fazer essa ligação entre nós e o Senhor Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então eu concordo com a abertura para conversarmos com pessoas de todas as religiões, mas isso tem que ficar claro, tá? Como você pode ver também aí nessa matéria desse portal, como parte da iniciativa global para promover a paz, o Comitê Superior da Fraternidade Humana apresenta o projeto da Casa da Família Abraâmica. E o que vem a ser a Casa da Família Abraâmica? Esse projeto foi inaugurado agora no último dia 14 de maio desse ano de 2020. E o projeto da Casa da Família Abraâmica é a construção num mesmo espaço ali, lado a lado, de uma igreja católica, uma mesquita e uma sinagoga. Essa unidade que ele busca ali no Oriente, né, de muçulmanos, cristãos e judeus, é para que essa unidade ela possa ser precedida para a paz que tem que haver ali no Oriente. Por quê? Para a construção do terceiro templo, o templo de Salomão que está para ser construído, é necessário que haja paz naquele lugar, tá? Tem que haver paz religiosa e política. Inclusive, recentemente, o presidente Donald Trump, vocês devem ter acompanhado nas reportagens na mídia aberta aí, né, na televisão, ele conseguiu um acordo de paz, né, tem trabalhado nesse acordo de paz entre árabes e israelenses, tá? Mas tem um acordo de paz ali que é mais importante, que é justamente entre palestinos e israelenses.
Esse acordo de paz é que nós temos que ficar atentos, tá? Porque nesse acordo aí é que, no caso, vai facilitar a construção do terceiro templo. Então nós devemos estar bem atentos a esse acordo aí. Então o Papa Francisco ele tem trabalhado, marcado o seu pontificado por um ecumenismo muito forte, só que ele está fazendo isso de uma maneira bem aberta. Ele quer unir todas as religiões do mundo, ele quer unidade religiosa. Nós sabemos que a vinda do anticristo vai ser precedida de unidade da moeda e unidade religiosa. Então, é como se fosse já, na verdade, é já a preparação do caminho para a vinda do anticristo. Essa unidade religiosa que o Papa Francisco ele tem pregado. Inclusive, se você entrar no site do Vaticano, você vai ver que existem líderes de muitas religiões dando o seu testemunho a favor dessa unidade. Você vai ver ali hindus, muçulmano, até um pastor evangélico, você vai ver ali dando o seu testemunho a favor dessa unidade religiosa que nós sabemos que, na verdade, é o que vai preceder a vinda do anticristo. E isso vem acontecendo. Então, o Papa Francisco ele tem trabalhado de uma maneira muito forte, tá? Muito massiva essa questão de unir todas as religiões do mundo. A Bíblia Sagrada, ela fala, quando ela fala de religião, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 17, a Bíblia, quando o apóstolo João ele recebeu a revelação do Senhor Jesus, a Bíblia relata aqui sobre o anjo que lhe apareceu e disse o seguinte, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Quando a Bíblia fala aqui sobre a grande prostituta, fala sobre prostituição espiritual. Por que prostituição espiritual? Como isso funciona? Isso tem a ver com as várias religiões. Por quê? Nós sabemos que o noivo da igreja do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. O noivo é Cristo. Então, toda vez que você cria uma religião, tá, em que esse noivo ele é substituído, você prostitui aquela religião, tá? Ali é como se houvesse uma troca dos atores. Então, o único mediador entre nós e o Senhor Deus é o Senhor Jesus. Quando ele é substituído por qualquer outro tipo de objeto de crença, tá? Isso a Bíblia chama de abominação, prostituição espiritual. E a Bíblia diz que essa prostituta ela está sentada sobre muitas águas. Aqui no livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre muitas águas, está falando sobre muitas nações, multidões de pessoas, de povos, tá? E o versículo 2 diz assim, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então está dizendo aqui que os reis, os políticos, os governantes, eles se embebedaram com o vinho da religião. Tá? Inclusive, os habitantes da terra também se embebedaram com o vinho da sua prostituição. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Os líderes e os habitantes de toda a terra, eles se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Tá? E a Bíblia, quando ela fala de terra, aqui no livro de Apocalipse, ela fala sobre Israel. Mar são as nações, terra fala de Israel. Então, ela está dizendo aqui que mesmo os habitantes de Israel, eles se prostituíram. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que os israelitas, tá? Eles se deixaram levar também pela religião. Tá? Inclusive hoje, no nosso tempo também, tá? Nós temos segmentos, tá? Do próprio evangelho que estão se deixando prostituir. Tá? A realidade é essa. Então, nós temos que enxergar a coisa de uma maneira global, tá? Eu não estou aqui para meter malho na região A, região B, mas eu também estou aqui reconhecendo que mesmo segmentos evangélicos também têm se prostituído. Porque essa unidade de religião e política, isso é muito antigo, desde que o mundo é mundo, isso existe. Então, vamos ver aqui o que o próprio Senhor Jesus ele falou sobre política e religião. Queria que você deixasse marcado em Apocalipse, no capítulo 17, e vamos dar um pulinho rápido aqui no livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 15. Vamos ver aqui o que o próprio Senhor Jesus ele falou a respeito de política e religião. Marcos 8, 15. Deixa eu só achar o meu aqui, pessoal, que a minha marcação saiu aqui. Marcos
capítulo 8, verso 15, Jesus ele estava com os seus discípulos e olha só o que ele falou aqui para eles. Ó. E ordenou-lhes, dizendo, o Senhor Jesus, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O próprio Senhor Jesus, ele falando aos seus discípulos, disse a eles, ó, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus foi a religião que surgiu no Oriente 150 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E era uma religião que naquela época era muito forte, o farisaísmo. E Jesus está dizendo que os discípulos guardarem-se do fermento dos fariseus. Ele está dizendo o quê? Guardem-se da hipocrisia dos religiosos, guardem-se da hipocrisia do sistema religioso. É o que Jesus está dizendo aqui, para que os seus discípulos tomem cuidado e fiquem de longe, não se misturem. E ele ainda diz mais aqui, e do fermento de Herodes. E quem é Herodes? Herodes, no caso aqui, tem a ver com políticos, governantes, Jesus está dizendo, guardem-se da hipocrisia da política, do sistema político. É isso que ele está dizendo, que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Isso, na verdade, quando eu ouvi a minha esposa, a pastora Vânia, ela pregando aqui, a igreja que o Senhor nos tem dado para cuidar, ela pregava e ela pregou essa mensagem, falando sobre os fariseus e falando sobre Herodes. E quando ela falou isso, me chamou muita atenção. Então, eu estou trazendo para você aqui algo que foi o próprio Senhor Jesus quem falou. E vamos voltar lá para o livro de Apocalipse e vamos ver aqui o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Quando a Bíblia ela trata dessa questão da prostituição espiritual, que no caso é a grande prostituta, é claro que tem que haver alguém que é como um governo central, que rege as religiões, que é apontado como um influenciador. E a Bíblia Sagrada aqui, se a gente ler esse capítulo 17 aqui de Apocalipse, o apóstolo João, ele vai dar algumas pistas para nós. Inclusive, se você for aqui no versículo 9, está escrito aqui o seguinte, aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Eu estive pesquisando no Google e existem pouquíssimos lugares no mundo cercados por 7 montes, Mas um deles é marcante, é a cidade de Roma. E a Bíblia está dizendo aqui que a prostituta ela está assentada sobre 7 montes, Roma é cercada por 7 montanhas, E continua dizendo aqui no versículo 10, e também são 7 reis. São 7 montes e são 7 reis, Esses 7 reis também marcaram, por quê? Por sua presença política, seu domínio e sua questão religiosa, que não atentava para o cristianismo, Na verdade, eram religiões que se prostituíam, que tinham outros atores, outros que eram objetos de culto que não eram o Senhor Deus. E esses 7 reinos aqui, é interessante o que é colocado por o apóstolo João aqui, no versículo 10, ele diz o seguinte, 5 já caíram, isso na época do apóstolo João, Desses reinos aqui, desses 7 reis, 5 já caíram, E esses reis foram quem? Foram o rei do Egito, o rei da Síria, da Babilônia, do Império Medo-Persa e da Grécia. E a Bíblia diz aqui, 5 já caíram e um ainda existe. O que existia naquela época que o apóstolo João recebeu essa revelação era o Império Romano, Quer dizer, esses 5 já tinham caído e o Império Romano permanecia naquela época ali, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. E outro ainda é vindo, quer dizer, ainda tem um 7º reino que ainda está por vir. E a Bíblia está dizendo aqui, e quando vier, convém que dure pouco. Esse outro reino vai durar pouco tempo quando vier esse 7º reino. E a gente já vai entender aqui por quê. Porque no versículo 11 diz assim, a besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 que vai à perdição. Então está dizendo aqui que os 5 já haviam caído. O 6º era o que estava presente na época que o apóstolo João recebeu essa revelação, que era o Império Romano. O que é vindouro, que ainda está por vir ainda no nosso tempo, no caso, são o quê? É o que a Bíblia diz aqui no versículo 12, que a gente já vai ler, que são os 10 chifres.
Os 10 tipos que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Esse sétimo reino, na verdade, é uma confederação de 10 reis, de 10 nações, de 10 países, tá? Que eles vão receber o poder para governar, tá? O mundo, mas a Bíblia diz que vai ser por 1 hora, que vai ser por pouco tempo, tá? Por que que vai ser por pouco tempo? Porque eles, no caso, eles têm o mesmo intento, como diz aqui no versículo 13, e entregarão o seu poder e autoridade à besta, tá? Então, o oitavo reino, conforme o versículo anterior dizia aqui, tá? É o da própria besta. E a Bíblia está dizendo aqui o quê? Tá? Esse sétimo reino vai ser composto por uma confederação de 10 países, 10 reis, 10 ou 10 nações, tá? E a besta vai pertencer a um desses 10 países, a uma dessas 10 nações, tá? E quando essas 10 nações receberem o poder, tá? Eles vão ficar com o poder por pouco tempo. Por quê? Porque eles vão passar o poder rapidamente à besta, que vai compor o oitavo reino, tá? Que no caso vai ser o império no caso o governo do anticristo. É o que a Bíblia está dizendo aqui, tá? E a Bíblia diz no versículo 14 que estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa vitória, tá? Nós venceremos com o Senhor essa batalha. Então, a Bíblia Sagrada, ela deixa muito clara muitas coisas que estão acontecendo com fatos que vêm acontecendo no mundo. Por exemplo, eu não vou me surpreender, tá? Se o G7, que é hoje, tá? O grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, tá? Economicamente mais forte, tá? Se esse G7 ele amanhã depois se transformar num G10, tá? Porque a Bíblia fala sobre os 10 tipos, a confederação de 10 nações que vai ser o sétimo reino, que vai assumir o poder global. Tá? Então, povo de Deus, igreja do Senhor, nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, a toda essa movimentação geopolítica, tá? Porque Jesus está para arrebatar a sua igreja. O Senhor Jesus está voltando. Você que não conhece a Cristo ainda, fica aqui o meu apelo mais uma vez, como eu sempre faço ao final desses vídeos. Aceite a Cristo como seu Salvador e Senhor. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Busque uma boa igreja em que ali você entenda que há o desejo no coração daquelas pessoas de salvação da sua alma, tá? Um lugar que você se sinta bem, tá? E continue conosco também nesses vídeos, tá? Que nós vamos continuar tratando desses assuntos que envolvem o livro do Apocalipse. E eu vou encerrando por aqui, para que esse vídeo também não fique muito longo. Eu agradeço a sua atenção, tá? Deixo para você aqui um forte abraço e que Deus te abençoe grandemente aí, no nome do Senhor Jesus.